Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Almoce e Aprenda da Atlas, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Anfix, né? Mas a ideia é falar sobre os tipos de base, que é um dos elementos do Anfix, e como que ele se conecta com o Safe, né? Porque tem muitas pessoas, né, que chamam o Anfix de framework, e se vocês fizerem isso, saibam que o Jürgen vai ficar bravo com vocês, porque ele insiste que não é um framework, né? É um modelo, mas eu vou tentar passar um pouquinho essa visão para vocês, tá? Aí, para me ajudar, eu preciso fazer um pequeno check-in aqui. Quem tiver no Miro, né, quem conseguir acessar, eu vou pedir para puxar um post-it aqui, qualquer um desses, e você vai escrever seu nome e papel, né? Então, Thiago Brandt, eu sou consultor de agilidade e aprendizagem. E na minha empresa, a gente chama, como a gente já está nessa do FIC, no Anfix há um tempo, nossos times a gente chama de crew. Aí eu quero que vocês coloquem o que vocês chamam. Tribo, comunidade, release train, RT, e o time, né? Então, é squad, é célula, é pod. Então, coloca o seu nome, o seu papel e como você chama na sua empresa os times e os times de times, tá? Quem não tiver no Miro, pode mandar aqui no chat que eu coloco para vocês. É só colocar a informação certinho e a gente transcreve aqui no chat. Deixa só eu ver uma coisa aqui. Ah, veio Ctrl V, chama de time mesmo, mas tem time de times, né? Tribos, squads, comunidades. Lá na Visa é pod, olha que legal. Qual será a diferença entre um pod e um squad? Isso eu tenho curiosidade. E aí, pessoal, o almoço, né? A gente está transmitindo no YouTube, então quem estamos transmitindo não, né? Estará no YouTube depois, então quem tiver depois no YouTube, não esquece de assinar aqui e curtir. E quem estiver com a gente aqui no Zoom, gente, pode participar como for, tá? Microfone, chat, miro, como for possível, vocês colocam. O Vitor falou que é comunidade, mas lá só tem comunidade ou dentro das comunidades tem algum tipo? Ó, lá no o Gustavo falou que tem RT, jornada, tribo e squad. O Fabrício chama de squad. Você sabe me dizer, Roger, a diferença entre pod e squad? Olha, e a gente tem pods e várias pods compõem uma velha string, né? Só que aí tem várias pessoas que chamam a pod de squad também. E tem várias Aham. pessoas que chamam o velho string de squad. É Então, porque eu já acaba que a vi, gente não usa. eu conheço uma empresa que usa pod, mas eu sinceramente não achei assim uma grande diferença. Eu acho que o pod ele também tem essa ideia de algo mais para uma missão específica, né? Então talvez ele se aproxime um pouco do Creel também. Ó, o Osni está colocando aqui que o dele é o Squad e ele é agilista, legal, vou colocar aqui. E o Lucas está na Cielo e a Squad. Mas, Lucas, na Cielo tem outra entidade, tipo, várias squads formam o quê? Formam uma tribo, um trem, Tem, um trem? mas hoje eu tô dentro do RH. E aí no RH a gente Ah, tá tá. habilitando agilidade. Aí eu tô. Legal. Mas tem tribo, tem Mas eles chamam comunidade. de... Sério? Tem vários nomes? Tem. Legal. Mas para ter a mesma coisa ou tem diferença? Uma tribo é uma coisa, uma comunidade é outra coisa? A gente tá nesse processo de tentar colocar tudo mais na caixinha, mas Ah, legal. ainda tem as segmentações. Eu gostei do que você falou, mas só uma coisa para tomar cuidado é esse termo que você usou, caixinha, né? Porque um dos grandes riscos da gente definir muito uma coisa é criar uma caixinha. E aí a gente fica preso nessa caixinha, né? Então a gente tem que o quê? Se inspirar, se apoiar, né? Até eu falei isso ontem, né? Que eu dei uma turma de Agile People HR, e a gente fala isso, né? Job Description, por exemplo, é uma plataforma para você se apoiar. Ela não deveria ser uma caixa para você viver dentro. Então, mais nesse conceito.
E o Anfix, ele é muito sobre isso, porque qual que é a ideia, né? O Anfix, ele tem uma filosofia e os princípios, e um dos princípios é depende e tudo é opcional. Né? Então, a gente acredita o quê? Que nada do que falam por aí, né? Tem que ter PO, tem que ter Scrum Master. No Anfix, você não tem que ter nada, né? Você tem que entender o que é melhor para o seu contexto. Inclusive, o encontro de hoje vai ser sobre isso, tá bom? Então, eu vou começar aqui para vocês terem o que vocês vieram pegar. Então, quem quiser dar contribuição, tá, pessoal? A gente só está colocando aqui no Miro como que a gente chama no nosso ambiente. Se é tribo, se é squad, se é value stream, se é comunidade. Eu já vi vila, né? Lembrei, tem um lugar que chama de vila. Mas o que acontece? No Safe, lá do outro lado, ó, a gente tem o conceito que a gente chama de trem, né? Ou Agile Release Train, que é o famoso trem, né? O Safe é patrocinado aí pelo governo de Minas Gerais, por isso que tudo é trem. E o que é um trem? Né? Um trem é uma organização que tem de 5 a 12 times, e nessa organização, então, vai ter entre 50 e 125 pessoas. Então, quando eu falo vila, tribo, comunidade, essas coisas têm geralmente mais cara de ser um trem. E eles têm uma coisa em comum que eu acho legal, que aqui é o ponto que eu vou linkar bastante com a ideia do Anfix. Num trem, todo mundo, né, todos esses times, eles seguem uma cadência comum que a gente chama de Program Increment. Né? A PI, para quem não sabe, é um período de 5 iterações. Então, ele vai dar o quê? 10 semanas. Né? Então, o SAFe, tipicamente, a gente trabalha em ciclos maiores de 10 semanas. E todos esses times trabalham numa mesma missão. Tanto que a gente tem um backlog único no SAFe. Então, olha que interessante, né? O SAFe já fala em um slide só. Tem uma única missão, tem um Program Backlog, tem um Program Increment. Ô, Raquel, só avisar que sua câmera tá ligada aí. Ah, é que tal? Mas aí quem está olhando aqui pode ter um vertigem, né? Tem que fazer aqueles avisos que tem em videoclipe, né? Diga, Renata. Qualquer coisa, gente, podem perguntar aqui no chat. O link do Meet, tá? Legal, tá na mão. E aí, gente, o que acontece, né? O trem é a gente pegar várias pessoas aí e organizar. Isso daqui eu até coloquei esse slide, mas acho que ele não é tão necessário, tá? Mas o que eu gosto de trazer? O Safe, ele tem uma frase, eu trouxe até, quando você dá um Ctrl+C no site do Safe, aparece essas mensagens aqui, porque é tudo protegido, né, por copyright, então tomem cuidado, tá? Que o Safe é proprietário, né? Mas olha essa frase, API Planning é essencial para o Safe. Se você não está fazendo isso, você não está fazendo safe. E o que é uma API Planning? Né? Uma API Planning é o evento onde a gente planeja uma API. Né? Então, a API é uma coisa de 10 semanas. E a API Planning é um evento de 2 dias, tipicamente, onde a gente planeja essas 10 semanas. Aí uma coisa puxa a outra, né? Porque para eu conseguir fazer um evento de 2 dias com todo mundo a cada 10 semanas, o que acontece? A gente tem isso aqui, ó. Se todos os meus times dentro do trem seguem seus calendários aí mais variados possíveis, o que vai acontecer? Olha para essa imagem aqui, gente. Quando que eu faço uma API Planning num cenário desse? Que eu paro toda essa galera para ficar 2 dias planejando. É aqui. Aqui tem um time que está no meio do sprint. É aqui. Aqui tem time que ainda está finalizando o sprint. É aqui. O que esses 2 times de cima vão fazer durante esse período, né? Então, assim, se todos os times seguem sua vidinha isolada, não tem um sentido da gente fazer uma PI Planning. Por isso, o Safe sugere o quê? Que a gente sincronize todos os times. Então, para eu conseguir ter uma PI Planning, que é essa bolinha grandona, tá vendo? Todos os times têm que ter o mesmo calendário. Começar e terminar os sprints juntos. Tá? Até a gente falar que o time pode ter Kanban aqui, mas mesmo que seja um time Kanban, ele tem que seguir uma agenda, porque na PI Planning até o time Kanban vai estar lá. Então, uma coisa que vocês percebem nisso tudo que eu falei é que tem um monte de tem, né? E uma coisa puxa a outra, né? A PI Planning é essencial, mas para ter PI Planning eu preciso sincronizar, e para
ter PI Planning também, todo mundo precisa depender um do outro, né? Se eu tenho 5, 6, 10 times, mas que cada um é no seu mundinho, para que eu vou juntar todo mundo numa sala, né? Então, o Safe, ele deixa essa lacuna aqui, porque se eu não tenho esse cenário, e aí, gente, o Safe, ele inicia, né, a primeira unidade básica, que a gente chama de Safe Essential, vou até mostrar aqui, a gente tem várias configurações do Safe, né? O Essential, que é, vou começar a usar Safe, já é um trem, né? Se você não tem um trem, você não precisa entrar para o mundo Safe. Então, a gente tem o quê? Que é um cenário bem específico, né? O Safe, ele é legal o quê? De 50 a 125 pessoas operando dentro de um mesmo contexto, um mesmo produto, uma mesma solução. E essas pessoas, elas dependem e colaboram entre si. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui nessa sala tem um cenário igual a esse? Escreve sim aqui no chat ou não. Escreve sim ou não, só para eu ter uma ideia. Sim, sim. Tá vendo? Ó, pelo jeito, vocês são cenários em que o safe valeria a pena. Então, o safe é bom, o safe é ruim. Antes de tudo, o meu cenário requer algo como safe, né? A Vanderleia falou que não. Aí, uma pergunta que eu poderia fazer para o Ismael, para o Roger, para o Vitor: faria sentido todas essas pessoas ficarem 2 dias juntas planejando? Para sincronizar, fazer uma alinhamento? Se fizer sentido, aí isso aqui pode ser uma boa coisa. Aí, o que o Anfix fez, né? Que o Jürgen fez? Ele descreveu uma coisa que ele chamou de Anfix. Não, assim, Fabrício, a minha pergunta é: o seu cenário é de 50 a 125 pessoas que trabalham no mesmo contexto, dependem uma da outra e colaboram uma com a outra? Aí sim, então faz sentido, você já roda safe, daí as coisas devem fazer sentido. Tá? O que é perigoso é se você não tem um cenário assim e tenta usar o safe, né? Porque daí você vai fazer uma PI planning, mas as pessoas não dependem uma da outra, para que elas vão ficar juntas, né? Mas o Jürgen, no Anfix, ele chamou isso, ele criou uma coisa que ele chamou de base. E o que ele chamou de base, né? A base, ele fala que é isso, ó, é um grupo onde as pessoas se sentem seguras e em casa. Tiago, o que é isso? Imagina a sua base, né? Sabe quando a gente fala, sua base Campinas, a sua base São Paulo? É o seu lugar, é a sua casa, né? O seu lugar. Só que muitas empresas chamam de tribo, de clã, de unidade de negócios, de vila, de comunidade, de trem, né? Tem vários nomes que a gente pode dar. Mas o Jürgen resolveu usar o nome base para representar o quê? É o meu lar, é onde eu vivo, é onde eu pertenço. Tá? Então, a base é esse grupo, que para mim, né, se assemelha muito ao que a gente chama de trem ali no seio. Tá? Qual que é a diferença aqui sutil? Né? Ele percebeu, nas andanças e no que ele pesquisou, que existem 4 possibilidades de uma base. Tá? Então, se eu for formar uma base, e a base, gente, pode ser trem, vila, tal, mas uma empresa inteira pode ser uma base, se for uma startup. Né? Uma base é um grupo ali com uma missão e um propósito. Tá? E qual que é o papel da base? Né? Alimentar esse pertencimento. E, deixa eu ver que eu acho que saiu da ordem aqui, mas eu ajusto. O que acontece? Ih, gente, cadê? Será que faltou um? Não, está aqui. Nossa, achei. É que ele mudou a ordem nos slides, quase que eu me perdi. A base é o que alimenta o pertencimento. Então, a minha base, o que ela tem que garantir? Que todo aquele grupo trabalhe, tenha o seu negócio, seja reconhecido. Então, promoções, salários, planos de carreira, isso tudo tem que ser cuidado pela base. Então, a base, ela tem que ser um negócio, né, uma unidade de negócio que alimente toda essa galera. Ou seja, entra dinheiro, sai dinheiro. E esse dinheiro que fica sustenta tudo que tem aqui dentro. Isso a gente pode aplicar esse conceito para um trem, para uma vila, para uma comunidade, né? Porque qualquer comunidade dentro de uma empresa, ela entra dinheiro, alimenta tudo que tem ali dentro e sai dinheiro, né? Só que a ideia é a gente conter aqui dentro toda essa coisa de promoções, salários, cargos, carreiras, ficar contido aqui na base.
Mas não era esse o principal foco. Eu queria dizer que a gente mapeou 4 possibilidades. Uma delas é esse aqui, que é uma base totalmente integrada. O que acontece numa base totalmente integrada? Ela até tem uma linha firme aqui no fundo, né? Todos os times aqui trabalham no mesmo contexto. Isso aqui, por exemplo, é o exemplo do Safe, né? Esse desenho, inclusive, é uma representação do Safe usando o OneFix, né? A gente tem várias squads, que ele chama de Agile Teams, inclusive o Safe, e elas trabalham dentro de um mesmo contexto, tanto que os Product Owners colaboram entre si, os Agile Coaches e Scrum Masters também. Tá? Então, isso aqui é um cenário onde o Safe caberia bem. Todo mundo depende, todo mundo colabora, então faz sentido ter uma cadência, a gente fazer uma PI Planning. Então, estruturas que o Safe sugere fazem sentido se a minha base é totalmente integrada. Só que, é claro, o Safe não fala disso aqui, mas isso acho que eu vou deixar para um almoço específico aí para a gente falar do time de gerenciamento, que esse também é uma lacuna que o Safe não responde, mas o Anfix tenta dar um jeito aqui nisso. Aí, o que acontece? A gente tem uma base que seja fortemente alinhada. Então, o que significa uma base fortemente alinhada? A gente até está no mesmo contexto, no mesmo produto ou na mesma solução, mas a dependência entre as equipes não é tão forte assim. Né? Então, por exemplo, esse que está aqui na tela, eu posso ter alguns times que trabalham mais junto, né, fazendo, por exemplo, uma importação, exportação, mas tem um time aqui que trabalha nas campanhas de e-mail que não necessariamente está o dia inteiro um junto do outro, né? Todos eles estão no mesmo negócio ali, mas esses times de cima não colaboram constantemente com os de baixo. Eles têm vidas meio separadas, se conectam em algum momento, mas não é frequente. Então, num cenário assim, já não faz tanto sentido você ter cadência única, você ter PI Play, porque eu vou parar o time de e-mail, ele vai ter que se ajustar à cadência dos outros times, sendo que ele opera meio que de forma independente. Então, a ideia é, pode usar, de repente eu posso fazer uma PI Planning ou uma Release Planning só para esses times de cima, e o de baixo não. Né? Então, a ideia é pensar, como que é o meu cenário? Né? Eu tenho uma PI Planning, é necessário, posso ter cadência, e aí a gente tem um terceiro, né, que é o fracamente alinhado. Então, no fracamente alinhado, aí a dependência entre os times é muito pequena. Né? Esse exemplo que está aqui na tela, a gente tem, por exemplo, a gente oferece serviços de, não sei, um serviço de software. A gente é uma software house. Então, eu tenho vários clientes. Eu tenho cliente A, cliente B, cliente C. A equipe do cliente A é dele, aqui a equipe do cliente B é dela. E a gente não tem dependências entre eles. Claro que os times podem se ajudar, mas não existe dependência. Cada um aqui trabalha no seu contexto. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma equipe que ajuda todos, né? Então pode compartilhar algumas coisas. Mas esse aqui é um cenário que definitivamente uma PI Planning não ajudaria. Porque para que eu vou juntar todo mundo para planejar junto? Só para agradar a gestão de projeto, né? Então, esse caso, a gente poderia adaptar, fazer uma PI Planning diferente, fazer uma coisa de outra forma. Porque os times até estão no contexto, mas eles estão meio, cada um no seu mundo, né? E, eventualmente, eles se cruzam. E a gente tem um último cenário, que é o que ficou em primeiro lugar, esse que deu errado aqui, que é a totalmente segregada. A totalmente segregada não tem nem o que conecta eles, né? Então, eu posso ter uma equipe aqui que está fazendo um aplicativo novo, uma outra equipe que está fazendo uma aplicação nova. Geralmente, esse aqui é um ambiente clássico de uma incubadora, de uma startup, porque são vários projetinhos, assim, até desconectos, que muitas vezes até competem entre si, né? Porque se esse sistema de cima der certo e vingar, pode ser que ele substitua o de baixo, né? A gente tem que fazer o quê? Ir investindo nisso para ver qual aqui vai prosperar. Né? Então, a gente até é uma base. Lembra que a base, gente, é o pertencimento. Né? Todo mundo aqui, mesmo sendo grupos isolados, eles têm uma equipe aqui que paga o salário, que dá incentivo, que promove, que dá prêmio. Né? Então, ainda existe o senso de pertencimento, mas os times aqui dentro são vários times meio desconexos.
mas eles se conectam no quê? Por essa gestão aqui, né? Pela gestão que é única e que, né? Inclusive o gestor, ele até chamou aqui de equipe de investimento porque ele decide, vou investir mais aqui, vou investir mais ali, vou bonificar essa galera para potencializar lá, essa daqui a gente vai deixar meio de lado porque ele não é um foco agora, tá? Então a ideia que a gente tem aqui é o quê? Vamos entender, né, nosso cenário, eu vou até tirar isso aqui, que a gente vai fazer de outro jeito. Onde que a gente se encaixa? E aí a gente derivar práticas a partir desse ponto, né? Em vez de vamos instalar o Safe, vamos começar a fazer planning, vamos fazer Scrum. Antes de qualquer coisa, pensa, né? O que é o nosso cenário? O que pode agregar valor para a gente? Né? Será que a gente é totalmente integrada? Então, todo mundo tem que estar sempre junto, sempre alinhando, sempre se conectando? Ou não, fortemente alinhado. A gente tem muita interface, mas pontos de controle já seriam suficientes. Ou não, a gente é fracamente alinhada, só uma gestão olhando por tudo já resolve. Ou não, a gente é totalmente segregado e todo mundo cuida do seu mundinho. Né? Então, esse é um ponto que poderia ajudar muito a gente a derivar práticas. Um portfólio único, né? O Safe aqui, ele prega um único Program Backlog. Né? Então, a ideia, se isso aqui é um trem, está totalmente integrada, todo mundo aqui segue um único backlog. Né? Isso faz sentido numa base totalmente integrada, mas numa fortemente alinhada, talvez não. Talvez aqui, ó, a gente possa ter dois backlogs, um backlog aqui para cima, um aqui para baixo. Né? Nesse aqui, cada uma tem seu backlog e eles nem têm conexão entre eles. São backlogs totalmente apartados. E esse aqui, então, né, não tem nenhuma conexão entre os backlogs. Tá? Gente, pergunta, né? Todo mundo compreendeu aí o que eu trouxe? Alguma dúvida, alguma questão? Eu vou pedir para vocês, se não tiverem dúvida, sim, entendeu ou sim tem dúvida? Faz um monte de perguntas junto, né? Daí eu não sei o que dizer. Ah, beleza, acho que é porque entendeu. Peguem os seus post-its que vocês colocaram aqui e coloca aonde vocês acham que vocês estão aqui. Eu sei que a maioria já comentou, mas o que vocês acham que é a base de vocês hoje? Ela é totalmente segregada, totalmente integrada, fortemente alinhada ou fracamente alinhada? Tiago, só Né? trazendo um Oi. ponto, que esse exercício a gente está fazendo muito ali no BIS, né? Está começando a ajudar muita gente a perceber que às vezes é fortemente alinhada, mas não deveria ser segregada. Então isso Sim, é muito massa, você poder ter um as is, mas você tem um to be ali, que faz mais é. sentido, né? Porque às vezes a gente juntou todo mundo por algum motivo, mas a gente tem um esforço de manter essa coesão que não é necessário. Poderia estar cada um trabalhando no seu mundo. Perfeito, porque a gente pode migrar de um para o outro. Adorei. Aqui na Agilent, por exemplo, se eu for considerar os times, a gente é fortemente alinhado. Mas se eu for considerar que eu tenho Anfic, Safe, a gente é totalmente segregada, porque cada negócio desses pode trabalhar em ritmos e situações diferentes. Quem que se precisar de ajuda, né, que não tiver, a gente pode mexer aqui. Tá, o Osni, né, o pessoal que eu coloquei, o que vocês colocariam? E outra, né, eu sei que tem gente aqui que eu já vi que saiu, que foi vítima dos layoffs da vida, mas você pode colocar o seu último, né? Onde que você encaixaria o último cenário onde você esteve, né? A empresa que você trabalhava. O Osni está aqui ainda? Deixa eu... Ah, está aqui. Qual que é o seu, Osni? Saberia dizer? E o Gustavo, o Lucas Santiago? Qualquer coisa, ah, aqui, Débora colocou fortemente alinhado. E tá vendo? A fortemente alinhada, a gente já tem que pensar, vale a pena todo esse esforço de organizar uma PI Planning? Claro que aqui eu estou falando em PI Planning como mando figurino. Ah, o Lucas colocou totalmente integrada. A Débora vai escrever você aqui.
Legal? Então, essa que é a ideia que eu queria passar para vocês, né? Então, esse é um dos elementos, né? Porque o que o Anfix faz? Ele tem vários modelos e padrões, né? Esse aqui é um pattern que ele chamou tipos de base. E aí a ideia é a gente pegar essas 4 e pensar, né? Qual delas melhor se adequa ao meu contexto? E aí trabalhar a partir desse conceito. E aqui dentro, vocês veem que tem vários outros elementos, né? Essas letrinhas, esse numerinho, essas cores, tudo isso são outros padrões, né? O padrão que eu trouxe hoje é tipo de base. Aí depois tem vários outros. E a ideia aqui é a gente conectar isso, né? A gente pensar quais são os mix aqui, né? Então a gente tem vários, deixa eu até pegar aqui para vocês verem, porque o Jürgen gosta, né, de gamificar as coisas para tornar mais leve. Imagina vocês discutirem tudo isso usando cartinhas, né? Deixa até eu pegar, ó, tipo de base, ó, totalmente segregada, aí a gente tem totalmente alinhada, a gente tem fortemente alinhada e a totalmente integrada, né? Inclusive, a gente traduziu já, né? Eu fiz parte desse esquema, vocês podem até baixar elas traduzidas, mas imagina que a gente estivesse fazendo esse mesmo exercício, mas cada um escolhesse uma carta. E jogasse na mesa junto. Às vezes a gente ia poder perceber que diferentes pessoas do mesmo contexto têm visões diferentes. Então, eu, Thiago, acredito que é fortemente alinhada, mas a Érica, que é minha colega do lado, acha que é totalmente integrada. Aí a gente pode começar a debater e chegar em avaliações mais profundas, aí, mais assertivas. Tá? Então, tudo aqui a gente usa essas cartinhas para promover uma conversa, uma reflexão, né? Porque geralmente a gente sai fazendo as cegas, né? A gente chega uma hora que a gente está todo mundo se matando lá para fazer daily em 15 minutos, conseguir refinar backlog a tempo para planning, mas a gente não sabe nem mais por que a gente está correndo atrás disso. Porque a gente não parou para refletir se isso faz sentido no nosso contexto. Esse é o convite que o OneFix faz para vocês. Eu vou respirar aqui enquanto vocês pensam se tem alguma pergunta. Senão a gente pode começar a pensar em partir. Finalmente, eu só vou, como a gente prometeu, eu esqueci de falar, né? Mas a ideia, eu vou participar do Agile Trends, né? Inclusive, no Agile Trends eu vou fazer um workshop que é os tipos de decisão, os métodos de decisão pelo Anfix, né? Que até tem as cartinhas aqui, deixa eu ver se eu acho quebra de dependência. Método de decisão. Tem, acho que 16 métodos de decisão possíveis, né? Então, eu vou fazer esse workshop lá na Agile Trends, espero vê-los, né? Já vou descobrir que dia que é, mas para vocês que estão aqui, e depois a gente vai colocar o link também para o pessoal do YouTube, porque se você assistiu no YouTube, também vale, tá? Quer dizer, preenche o link aqui, que é para ter uma presença, né? Quem está aqui ao vivo, quem preencher hoje, sexta-feira, dia 10/2, a gente vai sortear um 25% de desconto para Agile Trends. Tá? A gente tem um cupom de 25%. Assim, gente, todo mundo preenche para ter presença. A gente está criando aí um programa de benefícios da Ashlers com premiação para quem participa dessas coisas. E esse já faz parte do experimento. Então, de qualquer forma, preencha para dizer, estive lá, né, tipo, presente, mas também a gente vai fazer um sorteio desses 25%. E quem assistiu o conteúdo pelo YouTube depois, não vai poder participar do sorteio, o sorteio já vai ter sido, mas você pode participar do nosso programa de qualificação, né, para pontuar e depois trocar aí por brindes, vantagens, tá? Por enquanto é um experimento, a gente chama de clube de vantagens. Dúvidas, perguntas? E aí, Renata? Né? Beleza, Ti, tudo bem? Eu vejo você, eu lembro da CIT, mas eu estou pensando, lá dentro a gente quase não teve contato. É verdade. E tem o pessoal aqui de Campinas. A gente podia... vocês viram que vai ter o Link Off Campinas, né? Dia 25. Ó, quero ver. Eu vou lá, finalmente eu vou conseguir, então quero ver todo mundo no Link Off Campinas, quem for da região. Eu falei que eu ia ver a data do Agile Trends. A gente vê junto. Agile Trends. Aí vocês já sabem também do que eu estou falando. É um dos maiores eventos de agilidade
E, ó, programação. Eu sei que é na sexta-feira, perto da Páscoa. Ó, brunch. E? Ué, tinha aparecido. Inclusive, eu preciso alterar aqui, que eu nem trabalho nessa parte, eu já tenho tempo. Nossa, tinha aparecido a programação do pessoal. Ele tem por dia, né? Então, acho que eu tenho que clicar na sexta-feira. Na quinta? Ué? Aqui. Quinta-feira? Nossa, gente, até eu tô... Aqui, ó, trabalhando com métodos de decisão com Anfix. Então, na quinta-feira, às 16h45, vou estar lá. Tá? E aí é um workshop mesmo, eu estou pensando até em levar cartinhas, né, para a gente realmente jogar. Eu até vou perguntar para eles quantas pessoas vão ter, para eu poder levar a quantidade certa de cartinhas para ter para todo mundo. Ó, dia 6 de abril, às 16h45. Mas claro que vai ter toda uma vasta programação aqui que vale a pena. Acho que são 4 dias de evento. Ó. Segunda, terça, quarta e quinta. Tá? E quem se inscrever aqui, a gente vai ter esse sorteio 25% de desconto para se inscrever. Bacana, pessoal? Eu acredito que é isso. Eu queria passar para vocês. Espero que tenham curtido. Quem estiver no YouTube, dá o like aí, comenta, né, se tiver dúvidas, tudo, porque a gente consegue interagir e, eventualmente, tirar dúvidas. Beleza? Ótimo. Então, vou dar um stop na gravação. Aí, se vocês querem falar qualquer outra coisa, se a gente se vê, vai ter mais almoço. Ah, deixa... Não, não vou cansar falar no YouTube, então, pessoal do YouTube, até mais.